Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar se tinha uma pedra no caminho. Pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do ProEnem. Meu nome é Adilson, eu sou professor de Biologia e hoje estamos aqui num dia A biologia acredita na evolução. especial, porque hoje não é um dia qualquer, hoje não é mais uma aula de Biologia, hoje a gente está aqui juntos, together, para falar, para participar, comecei bem, vamos voltar. A gente está aqui junto, a gente está aqui juntos para o Raio-X Enem. Sim, aula aberta, milhões de pessoas assistindo de todos os cantos do planeta. Ouvi dizer que aquela nossa boa e velha amiga da Letônia, Dona Sharapova, tá assistindo a gente da Letônia. Excelente aluno, ó. Medicina, galera que quer medicina, cuidado com Sharapova. Sharapova tá chegando aí. Então, aula aberta, não vai, hoje não tá indo, já começou assim. Então, sejam todos muito bem-vindos. Aos alunos que já nos acompanham há tantos meses, sejam bem-vindos mais uma vez. A galera que está assistindo, mas que ainda não é aluno do ProEnem, sejam bem-vindos também. Meu nome é Adilson, mais uma vez, né? Sou professor de Biologia. E hoje no Raio-X do Enem, se você está acompanhando isso já desde a segunda-feira, já não é mais nenhuma novidade, mas caso você esteja chegando hoje aqui pela primeira vez, vamos só dar algumas informações básicas. A aula hoje ela é diferenciada e a gente chamou de raio-x do Enem, porque a ideia é de passar realmente esse raio-x de como a prova funciona. Ou seja, não é uma aula teórica onde eu vou te apresentar um conteúdo em particular. A gente vai pegar os principais temas abordados, né, historicamente no Enem, desde 2009, né, quando ele mudou a sua formulação, quando ele deixou de ser um exame, entre aspas, apenas... não que isso tivesse menos importância, né? Mas apenas para avaliar a qualidade do ensino nacional e passou a ter um caráter qualitativo e principalmente, né, ele passou a ter um peso de vestibular para muitas das universidades federais e algumas estaduais também. Então a gente pegou, fez esse histórico, essa análise, decupou tudo isso e quais são os temas que caíram, caramba, quanto que caiu, cada questão, percentual, e trouxe isso para vocês. Então, além dessas estatísticas, né, além de trazer para você e falar assim, caiu isso, estuda isso, a gente está te mostrando ao longo da semana e até sexta-feira a gente continua com essa brincadeira, te mostrando como que você consegue resolver essas questões. Como que você consegue resolver questões relacionadas a esses principais temas cobrados? Porque um exemplo da biologia, poxa, é conteúdo do ensino médio, por exemplo, para a galera que está fazendo ensino médio agora, ou fez há pouquinho tempo, deve lembrar, um negócio chamado de crossing over e taxa de crossing over, lá na genética. A galera fala de linkage e fala de taxa de crossing over, você calcula a taxa de recombinação gênica. Se você não está esperto com isso, também não se preocupa não. Fala assim, pô, mas e nas questões do Enem? Quantas vezes caíram taxa de crossing over? Nenhuma. Então, de todo o conteúdo que você vai se preocupar, que você vai rever, aquele conteúdo que você vai tirar as dúvidas finais, você vai encaixar uma taxa de crossing over, por exemplo, um cálculo de taxa de crossing over? Não tem necessidade, né? Não é esse o foco, tem muitas outras coisas para a gente ocupar a nossa cabeça e taxa de crossing over não é uma delas. Então, vamos começar essa brincadeira mostrando essas principais questões, ou melhor, esses principais temas, como eles foram agrupados, para a gente entender como que a prova do Enem funciona. Lembrando, e ao longo da semana, né, segunda e terça, isso já foi falado por vários professores, a gente tem, em uma mesma questão, mais de um tema
sendo abordado. É comum que isso aconteça. Então, é claro que se você fizer o somatório, são 15 questões de biologia por prova de 2009 para cá, você vai falar assim, ué, peraí, mas então tem mais questões do que já existiram, tem mais questões, vocês estão me dizendo que tem mais temas aqui cobrados que já existiram. Não, é porque às vezes uma mesma questão tem mais de um tema. Então vamos passar isso rapidinho. Bom, vamos lá. Primeiro tema mais cobrado, humanidade e ambiente. E você que está se preparando para o Enem há tanto tempo, você que já assistiu as aulas aqui no ProEnem, ao vivo, gravadas, você que faz o curso presencial de repente, você que está no ensino médio ainda e está estudando, está em sala de aula, você fala assim, como assim? Sempre me falaram que ecologia é o tema mais cobrado no Enem. E você me vem falar que 21% das questões desde 2009 até o ano passado foram questões que abordaram humanidade e ambiente. Aí eu te pergunto, você lembra o que raios significa ecologia? Ecologia é compreender, é tentar compreender o ambiente e as interações que existem entre os organismos e o ambiente. Para o Enem, que é um exame feito por humanos, é mais interessante ainda entender o nosso impacto nesse ambiente. E o contrário, como é que esse ambiente altera a nossa qualidade de vida, nos induz a determinados comportamentos. Então, quando a gente fala que 21% das questões são relacionadas à humanidade e ambiente, a gente não está falando que ecologia não é o mais cobrado no Enem, historicamente. Pelo contrário, a gente está falando que ecologia é o mais cobrado. E é tão cobrado que você consegue separar a ecologia em vários tópicos. Um deles pega só esse efeito que o humano pode causar no ambiente que ele vive. Na sequência, a gente vem com histologia e fisiologia humana. Questões de histologia separadamente não são tão comuns. Às vezes aparece alguma coisa de tecido sanguíneo. O tecido sanguíneo é um cara relativamente cobrado, imunidade é importante, mas tecido, TCPD, tecido adiposo, tecido epitelial, eles separados não, mas eles vêm no bolo de questões de fisiologia, quando você fala de um sistema digestório, de um sistema respiratório, circulatório, sistemas excretor, reprodutor, e ele vem no bolo, então responde a 12% dessas questões. Na sequência, a gente tem citologia, então tudo que interessa ao estudo da célula, as organelas, a estrutura da membrana, a estrutura dessas organelas, função, transporte, regulação gênica, divisão celular, tudo bonitinho incluído aí nesses 10%. Na sequência vem fundamentos de ecologia, você fala, mas fundamentos de ecologia é só 9%? Lembra que fundamentos de ecologia não é toda ecologia. Corresponde àquele iniciozinho, aquelas primeiras aulas de ecologia que a gente costuma ter, descrevendo o que é nicho, o que é hábitat, uma população, uma comunidade. Isso sozinho, 9% da prova, 9% das questões que já caíram. Na sequência, a gente vem com biotecnologia, que é um tema que vem aumentando, tá? Então, ele não era tão cobrado no início, né, em 2009, 2010, mas aí apareceu uma questão, apareceram duas e foi aumentando, corresponde a 8%. Toda a parte de organismos geneticamente modificados, clonagem, teste de paternidade, isso tudo entra aqui no meio. Microbiologia e doenças associadas, a parte de parasitologia, ela vem se tornando menos comum, cai, né? Sempre cai uma questãozinha de HIV, caía muito de dengue, né? Parou, já tem uns anos que não cai uma questão de dengue como caía antes, mas sempre uma questãozinha também associada à doença, a gente vai ver como é que isso pode aparecer. Ainda, evolução aparece, é um tema relativamente simples, quando cai não é nada muito monstruoso, então dá pra gente resolver essas questões com facilidade. Biomas e biologia molecular na sequência. A parte de biomas eu deixo mais com a galera da geografia, é mais responsabilidade deles, digamos assim. Claro que vai aparecer na prova de ciências da natureza também, mas a galera da geografia consegue trabalhar isso com uma capacidade até melhor do que a gente na biologia. E quando cai alguma coisa em ciência da natureza não costuma ser nada muito complicado. Biologia molecular pega toda a parte de função de água, sais, carboidratos, proteínas, DNA, RNA, tudo isso e corresponde a 4% da prova. Cadeias e teias, olha, mais um tópico de ecologia aparecendo, ele sozinho mais 4%. Então foi 21, depois foi 10, se eu não me engano, não, 21, 9 e 4, 21 e 9, 30, 34% da prova até agora, só ecologia. Genética mendeliana, eu não vou fazer nenhuma questão hoje de genética mendeliana com você, não só porque ela é pouco cobrada, que ela corresponde a 3% só da prova, mas porque a pedidos estamos organizando, não vou divulgar datas ainda, mas estamos organizando uma aula, professor Viug, eu e o professor Viug, talvez, quem sabe, vamos pedir ao Roberto, vamos pedir à Renata para eles liberarem a aula, para todo mundo poder assistir, isso é uma aula grátis,
para a gente poder trabalhar isso em conjunto, em harmonia, os conceitos de biologia e os conceitos de probabilidade, que são importantes para resolver questões de genética. E, para fechar, êmbrio e reprodução. Reprodução aparece de vez em quando, mas ela aparece muito ligada à fisiologia também, então não chega a ser uma preocupação tão forte nossa. Para fechar, a botânica, de vez em quando pinta uma questãozinha, é uma área que muita gente tem dificuldade, muita gente não gosta. Felizmente, se você é um aluno do ProEnem que está acompanhando a gente já há tempos, isso não deve ser um problema mais para você, né? Então isso não é uma preocupação, mas quando cai, tem muita gente que treme na base só de ver uma plantinha. E metodologia científica corresponde a 2%. Ela também é mais parte de outras questões do que uma questão só sobre metodologia. Ela faz parte da abordagem geral, mais do que uma questão especificamente sobre metodologia. Genética molecular já caiu, mas ela separadinha também não é comum. Taxonomia é pouco relevante também. Origem da vida apareceu uma vez na vida e outra na morte. Indicadores sociais, de novo, como método científico, estão passando por outras questões, mas sozinhos é difícil. Legislação e cidadania, também difícil que apareça sozinho. E aí a gente começa a nossa brincadeira. Então, rapaziada, tendo esse panorama geral, a gente vai pegar os principais temas e vamos trabalhar esses temas arduamente. A gente tem menos de 40 dias, pouco mais de um mesinho agora para a prova. E você sabe, se você já é aluno do ProEnem, e se você não é aluno, você vai se habituar a isso a partir de agora. Porque eu tenho certeza que daqui a um mês, você, entre hoje e a prova, você vai assinar. Você vai assinar o nosso pacote. A gente tem um pacote promocional para essa reta final, né? Para a galera que pegou essa reta final. Então, você vai se acostumar com isso. Para a galera que já é aluno do ProEnem, já sabe. Existe, antes de toda aula ao vivo de biologia, um ritual. Um negócio de puxar energias do cosmos. Um negócio de pegar toda a energia cinética, intergaláctica, intermolecular, intercinética também, intergaláctica também. Um negócio onde você puxa a energia para ir focado, certo, que nem um raio do trovão do Pikachu na questão correta, na alternativa correta da questão. Então você se prepara, neguinho. Você se prepara. Se você não é aluno do ProEnem, eu recomendo sempre isso. Fone de ouvido, volume no top. Volume no máximo, que é para você ignorar todo o resto do ambiente. Se você já é aluno do ProEnem, você já sabe, você já está com fone de ouvido, você já está com o volume no máximo. Então você se prepara, você em casa se prepara para começar mais uma aula ao vivo de biologia aqui no Raio X do Enem. Because now... Essa aula, questão 1, uma questão pegando justamente a interação entre o homem e o ambiente que ele vive. É uma questão de ecologia, é uma questão de desequilíbrio ambiental, se a gente fosse fazer uma classificação clássica, e que às vezes ela parece disfarçada. Às vezes você acha assim, não, é só uma questão de interpretação. Não, tem conteúdo por trás. E se você tiver com aquele conteúdo forte, se você tiver com aquele conteúdo firme, tu vai conseguir resolver ela muito mais rápido. Então vamos lá, ó. O potencial brasileiro para transformar lixo em energia permanece subutilizado. Apenas pequena parte dos resíduos brasileiros é utilizada para gerar energia. Contudo, bons exemplos são os aterros sanitários, que utilizam a principal fonte de energia ali produzida. Alguns aterros vendem créditos de carbono com base no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, MDL, do Protocolo de Kyoto. Essa fonte de energia subutilizada citada no texto é... Então vamos lá. Quando a gente fala em protocolo de Kyoto, a gente tem que se preocupar imediatamente em aquecimento global. Deixa eu salvar essa tela para a gente fazer uns riscos aqui. Vou mudar o fundo branco, para a gente rabiscar uma coisa ou outra. Deixa eu botar um traço aqui, uma linha grossa, porque eu gosto assim, botar a linha azul. Vamos lá. Quando a gente fala em protocolo... Eita, laia, que eu escrevendo aqui nada é a mesma coisa. Quando a gente fala em protocolo de Kyoto, a gente tem que pensar na mesma hora em aquecimento global. Como eu sou íntimo, eu vou chamar apenas de AQ. AQ de aquecimento global. Aquecimento global, a gente trabalha na aula de desequilíbrio ambiental e, em geral, quem não está trabalhando esse conteúdo firme confunde dois fenômenos, que é o fenômeno de efeito estufa e o efeito
o fenômeno, do buraco na camada de ozônio. Só que o buraco na camada de ozônio não tem absolutamente nada a ver com o aquecimento global, não tem nada a ver com temperatura, nada, zero. O buraco na camada de ozônio é um fenômeno que permite ou que aumenta a incidência de raios solares ultravioleta C na nossa atmosfera e, obviamente, chegando até a superfície da Terra. Não tem nada a ver com calor. O protocolo de Kyoto está preocupado com o aquecimento global, está preocupado com calor. Então, se ele está preocupado com isso, eu vou até mudar a cor e esse cara aqui a gente vai fazer uma relação com efeito estufa. O efeito estufa, ele corresponde a um efeito de aquecimento, na verdade, estabilização da temperatura global, e ele é provocado por uma camada de gases, que é a camada de gases estufa. Tem 3 tipos de gases lá, tá? Deixa eu mudar a cor aqui para ficar bem cheguei. Os gases que existem na camada de gases estufa. A gente tem água sobre a forma de vapor, a gente coloca esse Vzinho aqui, né, entre parênteses, água sobre a forma de vapor. A gente tem o bom e velho e temido CO2, dióxido de carbono, gás carbônico, e a gente tem o metano, que é o CH4. Esses 3 gases compõem a camada de gases de estufa e retém calor na atmosfera. A radiação infravermelha que vem do Sol, ela passa pela nossa atmosfera, aquece o planeta e é reirradiada. Ao ser reirradiada, ela é retida por essa camada de gases. Então, nem todo o calor se dissipa, sai da nossa atmosfera. Parte dele é mantido e isso faz com que o nosso planeta fique quentinho. É claro que vapor d'água não tem muito como controlar, mas esses 2 caras aqui, esses 2 outros gases, eles são importantes no controle do aquecimento global. O gás carbônico, principalmente relacionado à combustão, então toda vez que você pensa em queimar matéria orgânica, está liberando gás carbônico, e metano relacionado à decomposição. Você lembra daquela questão antiga do Enem, que falava que as vacas liberavam muito metano por causa da atividade de ruminação. As vaquinhas ruminantes têm bactérias no seu estômago que quebram, fermentam a matéria orgânica e liberam justamente esse gás. Então, se a gente está falando de protocolo de Kyoto na questão, e ele está falando em utilização de energia, você tem que pensar em algum desses 3 caras. Água, ou gás carbônico, ou metano, tem que aparecer como alternativas. Então a gente vai lá, vamos buscar, esconder a lousa e vamos buscar isso nas alternativas. Essa fonte de energia subutilizada nos aterros sanitários, citada no texto, é o... Então vamos lá, etanol. Não, já arrisca. Etanol não é produzido por esses... Ou não é produzido, não. Desculpa. Ele não está relacionado ao protocolo de Kyoto, ao aquecimento global. Então não. Gás natural. O gás natural ele é muito, em grande parte, etano. Metano e etano, mas principalmente etano. Então ignora, não serve pra gente. Óleo de xisto não está relacionado a fenômeno de aquecimento, então não tem nada a ver com o protocolo de Kyoto, não serve. Gás metano, batemos numa importante. Gás metano, obtido pela atividade de bactérias anaeróbias, aquelas mesmas bactérias que eu falei que tem no estômago da vaca, e que estão lá no aterro sanitário, metidas no meio do lixo, enterradas no solo e fazendo decomposição de matéria orgânica. Então, a alternativa para a gente nessa questão, na questão número 1 do Enem 2014, é a alternativa D. Rapaziada, importante pra gente isso. Não é só uma questão de interpretação, não é ecologiazinha básica, é ecologia pesada. Você tem que conhecer o fenômeno, você tem que relacionar o protocolo de Kyoto, que é um fenômeno político, é um fenômeno não, né? Mas que é um pacto político, a uma questão ambiental importante. Se você não tiver entendido isso, ou não tiver entendido qualquer outra coisa, ou simplesmente quiser mandar um abraço, um beijo, e quiser um salve para sua cidade natal, você vai mandar mensagem pra gente pelo Twitter ou pelo Facebook. Pô, professor, não entendi a primeira questão. Tem como voltar? Tem como explicar? E se acontecesse uma outra coisa? Você vai mandar isso. Ou pelo Facebook, você curte a nossa fanpage ProEnem, facebook.com/proenem, ou no Twitter, você vai procurar por @proenemoficial, e aí você vai mandar a mensagem ou no Facebook ou no Twitter com uma hashtag, que é a hashtag ProEnem ao vivo. Clica lá, tá, professor, não entendi não sei o que, hashtag ProEnem ao vivo, porque senão você vai ficar falando sozinho, a gente não vai saber que é com a gente que você está falando, é o maluco. Então não entendi, manda, professor, você está muito bonito com esse corte de cabelo, com esses cabelos sedosos. Manda, professor, gostei do seu óculos, é novo? Não, ele tem tipo uns 5 anos, manda também. Vamos para a questão número 2, né, em 2013, na questão de fisiologia. Então a gente pegou a primeira questão, uma questão de humanidade e ambiente, e agora a gente parte para uma questãozinha de fisiologia, que era o segundo tópico mais cobrado.
A pílula anticoncepcional é um dos métodos contraceptivos de maior segurança, sendo constituída basicamente de 2 hormônios sintéticos semelhantes aos hormônios produzidos pelo organismo feminino, o estrogênio e a progesterona. Ele representou o estrogênio com um E, progesterona com P, isso é importante na hora da interpretação do gráfico. Em um experimento médico, foi analisado o sangue de uma mulher que ingeriu ininterruptamente um comprimido desse medicamento por dia durante 6 meses. Pontos importantes para essa questão. Primeiro, eu estou fazendo análise de sangue de uma mulher, obviamente, que é onde faz sentido a pílula anticoncepcional de estrogênio e progesterona. Ela tomou um por dia ininterruptamente durante 6 meses. Então, repara que a cartela de anticoncepcional normalmente tem 21 comprimidos, mas ele está pensando numa mulher que emendou algumas cartelas até bater o período de 6 meses. Ele não está fazendo análise de uma cartela só, de um período de ciclo menstrual apenas. Qual o gráfico representa a concentração sanguínea destes hormônios durante o período de experimento? Então vamos lá, capturei a tela, já ia esconder a lousa, não é isso que eu quero não. Fundo branco e vamos rabiscar. Deixa eu mudar a cor, vou botar o azulzinho de novo. Seguinte, rapaziada, controlando o nosso ciclo menstrual, sim, eu também tenho direito a ter. Controlando o nosso ciclo menstrual, a gente tem 4 hormônios, tá? 2 hormônios que são hipofisários, são chamados de gonadotrofinas. A gente trabalhou há pouco tempo isso na aula de sistema endócrino. Se você não assistiu, tá aberta no YouTube. Você vai lá no YouTube, procura pelo nosso canal, o canal do ProEnem, e você consegue assistir essa aula ao vivo de novo. Esses 2 hormônios hipofisários são chamados de folículo estimulante, para os íntimos, FSH, e luteinizante, hormônio luteinizante, para os íntimos, LH. Esses hormônios, por sua vez, que são produzidos na hipófise, controlam a produção de 2 hormônios produzidos pelos ovários femininos, até porque não tem ovários masculinos, que são o estrogênio, que aparece na questão, que eu sou íntimo, chamaria apenas de est, e a progesterona também. Que isso é quase um P. A progesterona, isso também não é um R. A progesterona, que também aparece na questão, que eu chamaria apenas de pró. Como é que esses caras se regulam e para que eles servem? Seguinte, o FSH, ele é um cara responsável, produzido lá na hipófise, responsável por ir até os ovários e dar o start para a ovulação. Para a menina ovular, para a mulher ovular, a primeira coisa que ela tem que fazer é pegar uma célula que ainda é indiferenciada e diferenciar essa célula. Lá no processo de gametogênese feminina, a gente chama essas células de ovócito primário e ovócito secundário, ovócito 1 e ovócito 2. Então, quem estimula a produção do ovócito 2 é esse cara. Só que além desse cara estimular a produção do ovócito 2, esse maluco ele também estimula a produção de estrogênio. O estrogênio, ele regula atividades no útero, que como não envolve a questão, não envolve o ciclo menstrual de fato, não vou me preocupar agora. Mas esse mesmo estrogênio, ele vai até a hipófise e estimula a produção de LH. O LH, ele é o cara que vai atuar na sequência do FSH. O FSH faz com que o ovócito amadureça. Amadurecido, está na hora de ovular. É o dia da ovulação, é o dia fértil. Pensando num ciclo menstrual de aproximadamente 28 dias, ciclo menstrual não é menstruação de 28 dias, pelo amor de Deus. Não vai fazer uma mulher menstruar durante quase um mês, você vai matar a infeliz. Estou pensando num ciclo menstrual, que vai de uma menstruação até a próxima, tá? Pensando no ciclo menstrual de 28 dias, esse dia da ovulação bate normalmente na metade, no 14º dia. É onde você tem a produção da maior quantidade de LH. E esse cara, então, faz com que a mulher ovule e, de quebra, estimula a produção de progesterona pelos ovários. Então você fica mais ou menos com esse Z, né? Esse zigue-zaguezinho formado. FSH estimula estrogênio, que estimula LH, que estimula a progesterona. Esses 2 hormônios são os hormônios citados na questão. Como é que esses hormônios conseguem ter atividade contraceptiva? É simples. Esses caras, eles são regulados por um fenômeno de feedback negativo. Olha que termo lindo! E se você está acostumado, se você está lembrando bonitinho da última aula, você lembra que feedback é quando eu dou um estímulo e fico esperando a resposta. Por exemplo, eu dou a aula e fico esperando a resposta. Tá maneiro? Tá ruim? Tá bom? Continua assim? Pô, brinca mais, brinca menos, volta numa questão, avança noutra questão. É o seu feedback, é a sua resposta. Eu te dei um estímulo, tô esperando a resposta. Eu te dei um estímulo e vou esperar a resposta. Eu te dei um estímulo e vou esperar a resposta. Toda vez que eu produzo muito FSH, eleva-se a concentração de estrogênio. Então, o estrogênio é a resposta. Só que imagina que esse estrogênio faz com que o FSH aumente ainda mais. Se o FSH aumenta o estrogênio aumenta o FSH, esses caras vão aumentando um ao outro
e a mulher vai ter uma quantidade de estrogênio e o FSH extremamente elevado. Então o FSH ele aumenta o estrogênio, mas o estrogênio ele diminui o FSH. O estrogênio ele é um cara responsável pela inibição, ele tem um feedback negativo sobre o FSH. Então se você toma uma pílula que contém estrogênio, inibe a produção de FSH, automaticamente inibe a maturação do ovócito secundário. Se tem progesterona, a progesterona atua da mesma forma aqui no LH, um feedback negativo. Então, além de inibir o desenvolvimento do ovócito, a gente também inibe a ovulação. Se um der errado, o outro vai conseguir compensar. Se a menina não desenvolveu o ovócito secundário e se ela não ovulou, não tem espermatozoide que consiga engravidar este extraterrestre. É impossível. Então, quando a gente fala desses 4 hormônios de regulação por feedback, de regulação por retroalimentação, tem que conhecer, é importante conhecer a função desses caras no ciclo menstrual, o momento em que eles são liberados e, principalmente, essa atividade contraceptiva. O estrogênio e a progesterona, eles estão presentes na pílula anticoncepcional normal, eles estão presentes também na pílula do dia seguinte. Só que na pílula do dia seguinte, eu jogo uma concentração muito alta de estrogênio, muito alta de progesterona. Isso faz com que a queda desses hormônios provoque a menstruação na mulher. Então, na pílula do dia seguinte, você tem 2 comprimidinhos, tomou muito, caiu no dia seguinte. Tomei o comprimido, elevou a concentração de estrogênio e progesterona, no dia seguinte não tem mais comprimido, ela cai. Quando cai a concentração de estrogênio e progesterona, a menina menstrua. Menstruando não vai ter como engravidar, né? Por mais que tenha rolado fecundação, não tem onde esse bebezinho se implantar, esse embriãozinho se implantar. Então, para responder essas questões, por mais que a gente não precise dessa informação, vale a pena lembrar a função desses hormônios. O que ele pergunta, na verdade, é o seguinte: qual gráfico representa a concentração sanguínea desses hormônios durante o período de experimento? De novo, existirá variação hormonal ao longo de uma cartelinha? Existe. Mas você está avaliando um período de 6 meses. É um período muito amplo. Nesse período muito amplo, a gente tende a estabilizar a concentração hormonal, já que você está tomando estrogênio e progesterona diretão. Você não vai ter as variações normais que aconteceriam ao longo de um ciclo menstrual, porque você está tomando isso de forma exógena. Você está tomando uma pílulazinha que contém estrogênio e progesterona. Por isso, dentre os gráficos, o que se mantém estável e explica o período do experimento é o gráfico A. Letra A é o gabarito para a gente. Com o passar do tempo, com o passar do tempo, nem a concentração de estrogênio, nem a concentração de progesterona variam. Elas se mantêm constantes. E isso é explicado por causa do intervalo de tempo. Se a gente estivesse avaliando um período menor, talvez a concentração existisse. Tom, alguma questão até aí? Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma mensagem de amor, de carinho? Tudo tranquilo até agora, Dilson. Só temos bastante pedidos de beijinhos e abraços. Então fala aí, vamos mandar Tuane beijinhos e abraços. Souza, Tuane, lá um de beijo. Sergipe. Ô, Tuane, um beijo pra galera de Sergipe. A galera de Belo Horizonte aí, ó, Josen. Muito bom, o pessoal beijo lá pra Belo Horizonte. de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Boa. André. Um abraço para os alunos do São José do Egito, em Pernambuco. Um abraço pra galera de São José do Egito, de Pernambuco também, um beijo. E é isso aí. Tô me sentindo basicamente a Xuxa agora. Um beijinho pra você, no seu coração. Um beijo especial. Mas mandem perguntas também. Mandem perguntas também. O carinho, o amor, a fidelidade é importante, mas manda pergunta também, que é importante, ainda mais na reta final pro Enem, menos de 40 dias, quase que um mês. Vamos pra questão número 3, então. Ó. Um pesquisador percebe que o rótulo de um dos vidros em que guarda um concentrado de enzimas digestivas está ilegível. Vocês não trabalham no laboratório, caso alguém trabalhe, já se deparou com isso. Vai um infeliz guardar uma solução, coloca o nome e coloca isso na geladeira. Com a umidade da geladeira, apaga o rótulo. E aí você não sabe mais o que é aquela porcaria. Ele não sabe qual enzima o vidro contém, coisa de estagiário, mas desconfia de que seja uma protease gástrica. Vamos fazer a primeira pausa. Gástrica, gastro, estômago, beleza? Você vai ao gastroenterologista quando você está com dor no estômago, um problema digestório, estômago, intestino, gastro, entero. Protease, esse sufixozinho ase, ele normalmente está relacionado à enzima, né? Nem toda enzima termina em ase, mas terminou em ase, você sabe que é enzima. Se é uma protease, é uma enzima que degrada proteínas. É uma traidora do movimento, porque é uma proteína que quebra a proteína. É uma black bloc, basicamente, né? Ela age no estômago, nem precisava falar isso, porque se é uma protease gástrica, tem que agir no estômago, você já sabia isso. Ela age no estômago, digerindo proteínas. Putz, questão dada.
Sabendo que a digestão no estômago é ácida, pelo amor de Deus, se é para me dar todas as informações que eu preciso, pô, não me manda essa questão pro Enem. Sabendo que a digestão no estômago é ácida e no intestino é básica, ele monta 5 tubos de ensaio com alimentos diferentes. Adiciona o concentrado de enzimas em soluções com pH determinado e aguarda para ver se a enzima age em algum deles. Então o cara não sabia de que era aquele tubinho e falou assim, bom, pegar 5 tubos de ensaio, coloca essa enzima nos 5 tubos, varia o pH e coloca alimentos diferentes. Se rolar a digestão, ou melhor, do que rolar a digestão, eu descubro, eu cravo qual é a enzima. Como ele suspeitava que era uma protease gástrica, ele falou assim, bom, provavelmente o pH de atuação dessa enzima é um pH ácido. Então vamos lembrar básico, que a gente precisa saber de grosso do nosso sistema digestório. A gente tem 3 compartimentos principais de digestão. A gente tem a boca, que graças à saliva e à amilase salivar permite ou possibilita ou é localizado ou é graças a essa infeliz que você faz a digestão de amido, é o primeiro local, é um local de ambiente neutro, pH 7. Depois, o estômago, que graças ao suco gástrico, ao ácido clorídrico e à enzima chamada de pepsina, a gente tem digestão de proteínas em pH ácido, pH 2, e um intestino delgado. No intestino delgado, a gente joga tanto o suco entérico, que é produzido pelo intestino, quanto o suco pancreático, quanto a bile. A bile não vai digerir ninguém, mas ela ajuda no processo. Então eu jogo o suco entérico, o suco pancreático cheio de enzimas, e no intestino a gente digere tudo. Então amido começa na boca, proteína começa no estômago, eu completo os 2 e ainda digiro o resto lá no meu intestino delgado. E no intestino delgado, essas enzimas todas que quiserem trabalhar, vão trabalhar em pH ácido, pH 8. Desculpa, pH básico, pH 8, tá? Então, boca neutro, 7, estômago ácido 2 e intestino delgado básico 8, beleza? Bom, o tubo de ensaio em que a enzima deve agir para indicar que a hipótese do pesquisador está correta é aquela que contém. Galera, questãozinha de fisiologia, tema cobrado pra gente, você está vendo repetição de questões com esse tema. Se ele está pensando que essa enzima é uma protease gástrica, primeiro passo, tem que atuar em pH ácido. Um pH 9 é muito básico, não serve. pH 5 funciona. Está acima do pH estomacal, mas ainda assim é um pH ácido. Vai ter o máximo de ação dessa enzima? Provavelmente não, mas ela consegue trabalhar. pH 9 na letra C não serve, pH 5 ok, pH 9 de novo na letra E não serve. Então, na verdade, a dúvida é entre B e D. Na letra B, ele fala que a digestão aconteceria sobre um pedaço de carne. E na letra D, sobre uma porção de macarrão. Macarrão é massa, é trigo, é muita farinha de trigo, é basicamente amido, carboidrato. E a gente sabe que não tem digestão de amido acontecendo no estômago, ou na boca ou no intestino delgado. Então a letra D já não serve. Por mais que o pH esteja correto, se eu digerir macarrão, isso não é estômago. Isso é qualquer outra coisa. Isso não é uma protease gástrica. Isso nos deixa apenas com a letra B. Um pedaço de carne em solução de pH 5 atuando. Se eu botar um pedaço de carne numa solução de pH 5 e colocar essa enzima, rolou digestão, eu posso ter certeza que é uma protease gástrica. Eu cravo o resultado certinho. Tom, algum recado? Dilcim, Diga. Rafa pergunta, ele está preocupado, hein? Pergunte. Em relação à segunda questão, a respeito da pílula do dia seguinte, por que dizem que ela só pode ser utilizada umas 2 vezes no ano? Rafa, seguinte, Rafa não dá nem pra identificar se é menino ou menina, mas preocupe-se de qualquer forma, tá? Pelo amor de Deus. Na verdade é o seguinte, camisinha. Vamos partir daí, tá? Camisinha, pelo amor de Deus. Não tá na hora, você vai passar pra faculdade grávido ou grávida. Não faça isso, tá? Rafa, pelo seguinte, a pílula do dia seguinte, ela tem o efeito dela baseado na percepção de variação hormonal que é feita pelo organismo. Para ela funcionar, o organismo tem que detectar a queda na taxa hormonal, que foi aquilo que eu expliquei. Você toma a pílula, concentração sobe. Para de tomar a pílula, porque acabou, concentração hormonal de estrogênio e progesterona cai. Ele tem que fazer essa detecção, a queda. Pode ser uma queda de muito para pouco, de extremamente elevado para muito, não interessa, tem que cair. Se você toma isso uma vez, ele fala assim, ih, caraca, a concentração foi lá no teto, caiu, meu irmão. Pera, tá na hora de menstruar. Não tem gravidez. Se você toma a segunda vez, ele fala assim, opa, pera, já vi isso alguma vez na vida. Mas tá, vamos lá, vamos menstruar aí por via das dúvidas, vamos resolver isso aí. Tu tomar a terceira, ele já começa assim, opa, isso é normal, cara, tô fazendo isso toda hora, não é pra menstruar, acho que não é pra menstruar não. E aí não rola menstruação, e aí você pode engravidar. Não é que só possa tomar 2 vezes ao ano. Na verdade, o que você vai encontrar na bula da pílula do dia seguinte é o seguinte. A pílula do dia seguinte é o seguinte. Vocabulário extremo agora, muita riqueza de vocabulário. Mas é o seguinte.
Quanto mais vezes você toma essa pílula, principalmente em intervalos curtos de tempo, menor tende a ser a eficácia dela, ou a garantia de resultados. Então não é assim, não, eu posso tomar 2 vezes por ano como se isso aqui fosse um remédio para verme. Não. A ideia é tomar um mínimo de vezes durante a vida. Porque se você toma 2 vezes no ano, 2 vezes no ano seguinte, essa terceira, essa quarta, ou a quinta, a sexta, cada vez que você toma, o efeito está caindo. Beleza? Vai lá, Tom. A Caroline Alves, ela pergunta, referente a essa questão, por que não vai poder ser 9 o pH? Carol, eu cheio das intimidades aqui já. Caroline, o esquema é o seguinte, aquela parada que eu falei. Um pH 9 é um pH que aproximaria do pH intestino delgado. Mas ele está desconfiando que é uma protease gástrica. Se é uma protease gástrica, ela não vai ter atividade num ambiente tão básico assim. Tá? Então tem que ser um pH ácido, tem que ser um pH mais próximo de 2 ou 3 possível. Tom, segura aqui? Então beleza. Então vamos para a questão número 4. A lavoura roseeira da planície costeira da região sul do Brasil comumente sofre perdas elevadas devido à salinização da água de irrigação que ocasiona prejuízos diretos, como a redução da produção de lavoura. Solos com processo de salinização avançado são indicados, por exemplo, para o cultivo de arroz, que é bom, porque o arroz já vem salgado, você não precisa temperar nada. As plantas retiram a água do solo quando as forças de embebição dos tecidos das raízes são superiores às forças com que a água é retida no solo. Basicamente, meu irmão, o que ele está falando é o seguinte, existe um cabo de guerra. O sal que está no solo está puxando a água para fora da planta. O sal que está dentro da planta está puxando a água para dentro da planta. Então fica um cabo de guerra. Se a força de sucção for muito alta, entra água na planta, essa planta consegue água suficiente para se manter viva, para fazer desempenhar o seu metabolismo, fazer fotossíntese e vida que segue. Se tiver sal demais do lado de fora, a pressão acaba sendo muito maior, a pressão osmótica externa acaba sendo muito maior do que a interna e não existe ou não é possível adquirir água com a mesma capacidade. Essa questão parece botânica, porque ele está falando de absorção de água pelas raízes, está falando de salinidade de solo, parece uma questão de botânica, mas não é, isso é uma questão de citologia. A gente precisa entender como é que funciona o processo de osmose para entender como é que resolve essa questão. A presença de sais na solução do solo faz com que seja dificultada a absorção de água pelas plantas, o que provoca o fenômeno conhecido como seca fisiológica, caracterizado pelo... Galera, vou capturar essa brincadeira aqui, tô ficando de costas para vocês, desculpe-me. Vou capturar, e aí eu esconder essa porcaria de novo. Vou capturar aqui, cadê fundo? Fundo, eu quero fundo branco, Me dá na tela, eu quero imagens. Imagina que isso daqui é uma célula, tá? Uma célulazinha lá da raiz. Ela precisa absorver água, então ela precisa, deixa eu mudar aqui, cor preta, ela precisa pegar a água que está no solo e colocar essa água para dentro da célula. Só que para ela fazer isso, ela depende de um fenômeno conhecido como osmose. E eu quero que você lembre, eu aprendi isso com um professor, eu quero que você lembre e você repita isso tal qual um mantra. Osmose é água, osmose é água, osmose é água. Osmose é água porque existem diversas formas de transportar coisas ao longo da célula, através da membrana celular. Muitas formas. Difusão simples, difusão facilitada, osmose, bomba de sódio e potássio, você tem 1 trilhão de coisas. Mas a única que permite transporte de água é a osmose. E a osmose só transporta água, é um transporte passivo, não tem gasto de energia. A planta não força a entrada da água. Essa água ela entra por uma diferença de pressão osmótica. Para que entre água na célula, eu preciso ter uma concentração de sais elevada dentro da célula. Então aqui eu preciso ter uma concentração, uma quantidade de sais por volume muito maior do que aquela quantidade de sais que eu tenho aqui no solo. Se a concentração de sais dentro da célula é maior do que fora, a água entra. A água ela sempre vai para um ambiente de maior concentração, um ambiente que a gente chama de hipertônico. Ela sai do hipotônico e vai para o hipertônico. Tem um truquezinho para lembrar essa parada. Na osmose, a galera costuma dizer que o hipopótamo vai ao hipermercado. Então, a água sai do hipo para o hiper, do hipotônico para o hipertônico. Se ele fala em uma seca fisiológica, deixa eu... como é que apaga tudo aqui? Apagar... limpar tudo. Se ele falar Se ele está falando de uma seca fisiológica, a situação é diferente. Estou eu lá com a célulazinha vegetal. Ignora aqui pro que a gente precisa, não precisa pensar em parede, nem nada assim não, tá? Estou com a célula vegetal, tem água do lado de fora, eu quero que essa água entre. É claro que tem água dentro da célula também, tá? Isso é irrelevante porque a gente precisa agora. Só que a concentração de sais agora, ela é muito alta
do lado de fora da célula, ela é muito alta no solo e ela é uma concentração baixinha dentro da célula. Ou seja, a água ela não vai sair, ela não vai entrar na célula. Esse movimento aqui não pode acontecer, porque a água ela tem que ir do meio hipo para o meio hiper. Então, se tem muito sal no solo, esse movimento não acontece. A água não entra, pelo contrário, a seca fisiológica é provocada, a água sai das raízes, a água sai da célula. Então, deixa eu esconder essa lousa. A presença de sais na solução do solo faz com que seja dificultada a absorção de água. Isso foi o que a gente acabou de mostrar, entendendo como é que funciona a osmose. O que provoca um fenômeno conhecido por seca fisiológica. Ele é caracterizado por, então vamos lá, aumento da salinidade, em que a água do solo atinge uma concentração de sais maior que a das células das raízes das plantas, impedindo assim que a água seja absorvida. A água do solo atinge uma concentração de sais maior que a das células das raízes das plantas, ou seja, o solo ele está hipertônico e as raízes estão hipotônicas. Lembra que o hipopótamo vai ao hipermercado? Se o hipo para o hiper, as células estão hipo, o ambiente está hiper. A água sai das células e vai para o solo. E não era isso que a gente queria. Letra A, gabarito bonitinho pra gente. Já fechou. Resposta explicada por osmose. Não tem botânica nisso. Quer dizer, tem. Você está falando de vegetal? Tá. Você poderia entender esse fenômeno pensando um pouco em osmose? Poderia. Mas a citologia está aqui, embutida. Tom, o que a galera manda? Ágata, Ágata. pode voltar a explicar rapidamente sobre osmose? Vamos lá, volto. Agatha, seguinte. Deixa eu botar um fundo branco aqui de novo. A gente tem um monte de processos de transporte celular, tá? Mas o que interessa pra gente agora é a osmose. A osmose é uma passagem de água. Deixa eu mudar a cor. Ela é uma passagem de água, um transporte de água através de uma membrana semipermeável. E ela sempre acontece do ambiente hipotônico. Desculpa, minha letra. Acabei de sofrer um problema aqui, um ataque. Ela sempre acontece do ambiente hipotônico para o ambiente hipertônico. Eita, tá dando ruim aqui, tá dando chablau. Para o ambiente hipertônico. Tá? Então, na osmose, hipo para o hiper. E sempre o que acontece é um movimento de água. Pensou em movimento de sais, você está falando de fusão. Pensou em movimento de aminoácidos, você está falando de fusão. Pensou em gasto de energia, você está falando de transporte ativo. Então, osmose é um tipo de transporte passivo, onde o que eu mexo de um lado para o outro é água. E essa água sempre vai de onde tem menor concentração para onde tem maior concentração. Na questão, ele fala que a maior concentração de sais está do lado de fora. Ou seja, eu tenho muito sal para o volume de água que está aqui. Automaticamente, na comparação, eu tenho menos sais dentro da célula. Se a água vai do hipotônico para o hipertônico, dentro da célula está hipo e fora da célula está hiper. A água vai fazer isso daqui. A água não entra, a água sai. Então a planta vai morrer, obviamente, por um processo de seca fisiológica. Foi o que foi? Qualquer dúvida, manda aí. Mais algo, Tom? Excelente. A Paola Carin, de Curitiba. Sim. Gastei aqui no inglês. Ela pede para você explicar de novo, rapidamente, a função do intestino na digestão. Tá, então vamos lá. O intestino delgado, ele tem duas regiões, a região do duodeno, a região do jejum no ilho. Na região do duodeno, a gente vai jogar 3 secreções. A secreção produzida pelo próprio duodeno, que é chamada de suco entérico. Lá você tem um monte de enzimas, eu não vou ficar detalhando essas enzimas todas, porque são várias, mas basicamente entende que eu tenho várias enzimas para digerir praticamente todas as classes de moléculas orgânicas. Então, jogo no duodeno o suco entérico, jogo no duodeno o suco pancreático, que tem mais enzimas ainda, e que tem bicarbonato. Ele controla o pH. Lembra que o pH do estômago é muito ácido, o pH do intestino é básico, então quem faz essa regulação do pH é o bicarbonato que veio do suco pancreático. Então eu joguei lá no duodeno o suco entérico, o suco pancreático e a bile. A bile foi produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar. Essa bile, o suco pancreático e o suco entérico vão ser jogados ali no duodeno e vão passar para o jejum no ilho.
Passando pelo jejum no ilho, que é uma região gigante do seu intestino, a maior região em comprimento do seu intestino delgado, que é uma região com muitas dobrinhas, chamadas de vilosidades, e dobrinhas nas dobrinhas, chamadas de microvilosidades, eu tenho uma área de contato muito grande entre a parede do intestino e o alimento. Nessa região, eu vou pegar todas aquelas enzimas na região do jejum no ilho, que é a segunda porção do intestino delgado. Vou pegar todas aquelas enzimas, um suco pancreático, suco entérico, mais a ação da bile, que não é enzimática, e vou digerir esses alimentos. Então tem digestão de lipídios, tem digestão de proteínas, tem digestão de carboidratos, tem digestão de ácidos nucleicos. Vou digerir tudo isso até parcelas bem pequenininhas, absorvo isso lá no finalzinho do intestino delgado. Absorveu, isso vai cair ou na corrente linfática ou na corrente sanguínea, vai ser distribuída pelo corpo. Ponto importante, para toda essa digestão acontecer no intestino delgado, para todas essas enzimas funcionarem, a gente precisa de um pH básico, um pH 8. Fechou? Sigamos, Tom? Então vamos lá, vamos para a questão número 5. Na década de 90, células do cordão umbilical de recém-nascidos humanos, começaram a ser guardadas por criopreservação, uma vez que apresentam alto potencial terapêutico em consequência de suas características peculiares. O poder terapêutico dessas células baseia-se em sua capacidade de... Então vamos lá, galera. Está falando de célula-tronco. Algo que você precisa saber para responder essa questão, que é uma questão de histologia e biotecnologia. As duas áreas estão brincando, as duas áreas estão aparecendo para a gente. Você precisa saber para responder isso o que é uma célula-tronco. Vamos pensar que células-tronco são células sempre com pouca diferenciação. Elas não são especializadas em uma função em particular. Ela não é um neurônio que só sabe mandar impulso nervoso. Ela não é um cardiomiócito, uma célula do coração, que só sabe contrair e relaxar para fazer seu coração bater. Não, é uma célula que ela não tem uma função específica, ela não tem uma função determinada. Isso é uma célula-tronco. Além de não ter uma função determinada, ela vai se especializando com o tempo, conforme os hormônios são liberados e dão esse estímulo para a sua diferenciação. Além de não ser uma célula diferenciada, essa célula-tronco ela consegue se dividir muito. Quanto menor a diferenciação de uma célula, mais ela se divide. Quanto mais especializada ela é, quanto mais diferenciada ela é, menos ela se divide. Essa é a regrinha do jogo. Quando a gente está se desenvolvendo enquanto embrião, a gente está cheio de células-tronco embrionárias. Conforme a gente vai amadurecendo, essas células-tronco embrionárias vão se desenvolvendo e você deixa de ter células-tronco embrionárias. O que ele está falando é que no cordão umbilical a gente tem muitas células-tronco. Guarda isso para poder usar de repente no futuro. Imagina que a pessoa tem uma doença e até lá essa doença já consiga ser tratada com células-tronco. De repente uma doença degenerativa. Imagina um mal de Alzheimer, por exemplo, onde os neurônios eles estão perdendo função, eles estão morrendo. Eu vou lá e coloco células-tronco no cérebro desse cara, faço com que essas células-tronco se diferenciem em neurônios e resolvo o problema do mal de Alzheimer. Eu substituí um tecido por outro graças a essa técnica. O poder terapêutico das células-tronco, baseia-se na sua capacidade de quê, então? É isso. Eu preciso de uma célula que seja pouco diferenciada, com muita capacidade de divisão. Multiplicação lenta, pelo contrário, é a regrinha. Quanto mais especializada, menos se multiplica. Como uma célula-tronco é pouco especializada, ela vai se multiplicar muito. Comunicação entre células é algo comum em tecidos, que são tecidos, principalmente tecidos com pouca matriz, né? Tecidos que têm células muito grudadinhas umas às outras. No caso do cordão umbilical, não é essa a situação, tá? E comunicação entre células, convenhamos, acontece basicamente para todas as células. A questão é o nível D. Adesão a diferentes tecidos. Não é uma característica particular das células-tronco, tá? Ela vai aderir em tecidos específicos conforme o estímulo que ela venha a sofrer. Diferenciação em células especializadas. Ela é pouco diferenciada, já que ela é uma célula-tronco, eu vou colocar num determinado órgão, num determinado tecido, e vou fazer com que ela se transforme naquele tecido, com que ela se diferencie em um determinado tipo celular. Então a gente só consegue usar células-tronco, graças a esse potencial de diferenciação que elas apresentam. Elas são pouco diferenciadas e vão se especializar com o passar do tempo. Vamos para mais uma questão? Questão 6. A economia moderna depende da disponibilidade de muita energia em diferentes formas para funcionar e crescer. No Brasil, o consumo total de energia pelas indústrias cresceu mais de 4 vezes no período entre 70 e 2005.
Enquanto os investimentos em energias limpas e renováveis, como solar e eólica, ainda são incipientes, ao se avaliar a possibilidade de instalação de usinas geradoras de energia elétrica, diversos fatores devem ser levados em consideração, tais como os impactos causados ao ambiente e às populações locais. Em uma situação hipotética, optou-se por construir uma usina hidrelétrica em região que abrange diversas quedas d'água em rios cercados por mata. Então tem uma floresta, está passando um monte de rios, muitas quedas, eu vou botar ali uma hidrelétrica. Vocês já estudaram isso com o Arthur nas aulas de física, vocês já estudaram isso com o Leandro nas aulas de geografia, ou seja, geração de energia com base em força, em movimentação da água, né? Em conversão de energia. Cercados por mata, foi aqui que eu parei. Alegando-se que causaria impacto ambiental muito menor que uma usina termoelétrica, ou seja, na comparação, a gente está comparando duas fontes de energia. Entre os possíveis impactos da instalação de uma usina hidrelétrica nessa região, inclui-se. Então, rapaziada, repara que essa questão é uma questão de ciência da natureza, é uma questão que está muito pendendo para o lado da biologia, mas ela envolve um pouquinho de química, ela envolve um pouquinho de física, ela envolve bastante de geografia, de sociologia, porque você tem que abordar aspectos que são aspectos também sociais. Quando você instala uma usina hidrelétrica, e vou passar mais rápido nisso porque a gente já discutiu isso muitas vezes aqui ao longo do ano, você precisa primeiro fazer uma barragem. Então você constrói uma barragem, aumenta o volume de água, represa aquela água antes da barragem, abre uma comporta e a água vai sair com uma pressão absurda por essa comporta, passar por um rotor, isso vai permitir a conversão dessa energia em energia elétrica. Só que para você construir uma barragem e acumular água antes dessa barreira, o ambiente que está do lado, na margem do rio para um lado, na margem do rio do outro, ele não vai ficar mais alto. Se o solo estava lá embaixo, na altura do rio, e você foi aumentando o volume de água, 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 você está alagando toda aquela região. Na segunda-feira, inclusive, o Leandro comentou isso com vocês na aula ao vivo, no raio-x, e ele falou que a liberação de gás carbônico, na comparação, ela não é um grande problema para a usina hidrelétrica. Você tem muita decomposição, derrubada de árvores, decomposição de matéria orgânica que vai para o fundo do rio, que é alagado. Ela é um problema, mas ela não é um problema quando comparada a outras fontes. Então, qual seria o problema se a liberação de gás carbônico não é? Se a gente já discutiu isso ao longo da semana e esse não é o principal viés. Então, quais são os impactos da instalação dessa usina? Letra A, a poluição da água por metais da usina. Não é um problema. Alguém já ouviu falar que instalar uma usina elétrica tem liberação de metais pesados? Não, a liberação de metais pesados acontece muito quando você tem atividade industrial pesada, né? A atividade industrial relacionada a esse tipo de atividade. Não é o caso. Destruição do hábitat de animais terrestres. Mas peraí, tem um terminho aqui, que é um termo quase que óbvio, mas importante para a gente lembrar. O que é um hábitat? Hábitat é uma propriedade da espécie. São duas propriedades importantes que uma espécie tem, né? O hábitat e o nicho. O nicho diz respeito a todo o comportamento daquela espécie. Se casa, se não casa, se tem filhote, se não tem, quantos filhotes são, se é reprodução sexuada, assexuada, se come, se é presa, se é predador ativo, se é predador passivo. Tudo que ele faz, que horas ele dorme, quanto dorme, tudo isso faz parte do nicho. O habitat é só uma coisa. Onde é que esse cara vive? Qual é o local tradicional de vida daquela espécie? Ah, mas tem um leão no zoológico. Aquele é o habitat dele? Não, porque aquele é o local onde aquele indivíduo vive. Aí a gente está preocupado com a espécie como um todo. Então, habitat é o local onde as espécies vivem. É uma propriedade da espécie. Se eu falo em destruir um habitat de animais terrestres, eu estou pensando, obviamente, em um local que não está dentro do rio, mas que está às margens dele. E se você constrói uma barreira para represar água, você vai alagar as margens do rio. Então, vai haver destruição dos habitats, desse tipo de animais? Sem dúvida tem. Então, letra B. É uma questão de fundamento de ecologia. É uma questão de ecologia que faz toda uma volta, permeia toda a parte de produção energética. É importante conhecer a parte de produção energética, mas que no final tem como gabarito um terminho-chave básico da produção de fundamento de ecologia, né? Do comecinho das aulas de ecologia. Então, para responder, não adianta só saber o que é habitat, não adianta saber só
só o que é uma usina hidrelétrica ou comparar formas diferentes de produção de energia. A gente tem que ter um domínio um pouco mais amplo, apesar de ser uma questão relativamente simples, beleza? Rapaziada, pintando dúvida, Facebook ou Twitter, manda aí hashtag ProAnel ao vivo. Questão número 7. Segundo a teoria evolutiva mais aceita hoje, as mitocôndrias, organelas celulares responsáveis pela produção de ATP em células eucariotas, assim como os cloroplastos, teriam sido originadas de procariontes ancestrais que foram incorporados por células mais complexas. Uma característica da mitocôndria que sustenta essa teoria é a... Rapaziada, vamos capturar essa tela, deixa eu mudar o fundo e vamos pensar no seguinte, deixa eu mudar até a cor aqui, vou pegar um laranjão. Mitocôndria é uma organela responsável pela produção de energia, como o cloroplasto também é, um faz respiração celular aeróbica, outro faz fotossíntese, a gente já falou sobre isso ao longo de outras aulas. Essa questão é uma questão que bate em citologia, mas ele quer saber como que a mitocôndria surgiu. Então ele esbarra direto em evolução. Não é uma questão só sobre função da mitocôndria, porque isso já está explícito. Isso já está no enunciado. Ele quer saber a origem evolutiva dessa célula, que, ao que tudo indica, é por um processo de endossimbiose. Como dito na questão, provavelmente uma célula procariota, ou seja, uma bactériazinha ancestral, foi fagocitada, foi ingerida, foi englobada por uma célula mais complexa. Como se fosse uma célula eucariótica nossa, só que primitiva, tivesse pego uma bactéria e, ao invés de digerir essa bactéria para comer, guardou essa bactéria lá dentro. Essa bactéria que foi guardada lá dentro, com o passar dos anos, fazendo respiração, estabelecendo uma relação íntima com essas células, acabou sendo a mitocôndria de hoje. Quais são os indícios para isso? Vamos lá. Uma mitocôndria ela é uma organela que apresenta duas membranas. Uma membrana externa e uma membrana interna. Essa membrana interna ela é toda dobradinha, é o que o nego chama de crista mitocondrial, são as cristas mitocondriais. O próprio fato de apresentar duas membranas já é um indício da endossimbiose. Por quê? Se houve fagocitose, essa bactéria tinha a sua membrana, que era a membrana plasmática, e foi envolvida pela membrana da célula. Membrana da bactéria ancestral corresponde à membrana interna. Membrana do fagossomo corresponde à membrana externa. Já é um indício. Tirando o mitocôndrio e cloroplasto, não existe outra organela, não existem outras organelas que apresentem duas membranas. Só que tem mais coisa. Além disso, essas organelas, tanto mitocôndrias quanto cloroplastos, ela tem aqui no seu interior vários grânulozinhos que são os ribossomos. No caso, como a gente está falando de mitocôndria, essa região toda interna aqui é chamada de matriz mitocondrial. Esses ribossomos são orgânulos responsáveis pela síntese de proteína. Tem lá no citoplasma, tem associado ao retículo endoplasmático também, que é o retículo endoplasmático rugoso. Tudo serve para a mesma parada, que é fazer proteína. Só que tem um detalhe. O ribossomo que está dentro da mitocôndria é diferente do ribossomo da célula eucariótica padrão. O ribossomo da célula eucariótica padrão ele é mais grandão. Mais grande fica feio, né, Gilson? Pelo amor de Deus. Ele é mais parrudo, ele é tarugudão, grande. E o ribossomo que está dentro da mitocôndria, ele é um ribossomo menorzinho. Só que tem um outro lugar que a gente consegue encontrar esse ribossomo menorzinho, que são as bactérias. O ribossomo que tem dentro da mitocôndria, o ribossomo que tem dentro do cloroplasto, é idêntico ao cromossomo, é idêntico ao ribossomo que está lá na bactéria. Tanto que se você tomar antibiótico durante muito tempo, como o antibiótico é feito para porrar a bactéria, dependendo do antibiótico, ele ferra as suas mitocôndrias. Então você não pode fazer o uso prolongado daquele antibiótico, porque você pode acabar se prejudicando, apesar de, a princípio, ser um remédio específico para matar a bactéria. Então, ribossomos procariontes, além das duas membranas, são indícios de endossimbiose. E a gente fecha com um DNA circular que existe aqui na matriz mitocondrial. DNA eucarionte é um DNA linear, como se fosse esse bastãozinho aqui, ó. Tem começo, tem meio, tem fim. Qualquer um dos seus 46 cromossomos é assim. Só quem tem cromossomo circular é a tua mitocôndria. Ou, caso você seja uma planta e esteja se preparando para o Enem, o seu cloroplasto. Sabe mais quem que tem cromossomo circular no mundo, nos 5 reinos? Bactéria. Então, se você olha para esses 3 aspectos, duas membranas, ribossomos procariontes e DNA circular, isso deixa claro para você
que mitocôndrias e cloroplastos que compartilham essas três características são muito próximos de células procarióticas que tenham sido fagocitadas. Então, uma característica da mitocôndria que sustenta essa teoria de endossimbiose é a letra A, a capacidade de produzir moléculas de ATP. Não, as células eucarióticas conseguem produzir ATP sem a mitocôndria, inclusive. Pouco, mas conseguem. Presença de parede celular. Não tem parede celular. Mitocôndria não tem parede celular. Presença de membranas envolvendo e separando a matriz mitocondrial do citoplasma. Não é ter uma membrana separando a matriz do citoplasma que faz com que a gente olhe e veja uma bactéria. Porque eu poderia ter essa membrana e ainda assim não fecharia esse resultado. O que acontece é que eu preciso de duas membranas. Essa membrana que separa a matriz é a membrana interna e ela não separa direto do citoplasma. Ela separa a matriz da membrana externa. Então, essa questão, ela passa perto, mas ela erra. D. Capacidade de autoduplicação, dada por um DNA circular próprio, semelhante ao bacteriano. As mitocôndrias elas se dividem independentemente da célula, porque elas têm o seu próprio DNA, ela não precisa ficar esperando a célula se dividir. Precisa de mais mitocôndria? Divide lá. Vai que é lindo. Letra D, gabarito bonitinho. Tom, como é que a gente está de tempo? Estamos meia hora. Meia hora? Então show. Então vamos lá. Questão número 8. Alguma pergunta por aí? Pode seguir aqui, depois eu faço. Então tá ótimo. Questão número 8. O novo método para produzir insulina artificial que utiliza a tecnologia de DNA recombinante foi desenvolvido por pesquisadores do Departamento de Biologia Celular da Universidade de Brasília, UNB, em parceria com a iniciativa privada. Os pesquisadores modificaram geneticamente a bactéria Escherichia coli, bactériazinha comum de uso laboratorial, para torná-la capaz de sintetizar o hormônio insulina. O processo permitiu fabricar insulina em maior quantidade em apenas 30 dias, 1/3 do tempo necessário para obtê-la pelo método tradicional, que consiste na extração do hormônio a partir do pâncreas de animais abatidos. Antes de existirem essas bactérias para produzir insulina, o que o nego fazia para tirar a insulina e dar para um paciente diabético era bater porco. Então você precisava esperar o porquinho crescer, minimamente, matava o porquinho. Eu torço muito do fundo do meu coração que pelo menos o carré fosse utilizado, uma bisteca ali, um negócio de um bacon. E o pâncreas, quem é vegetariano agora tá me odiando no nível extremo, né? Bacon! Sim, bacon! Bacon é bom, cuspi até. Cheguei salivar. Bacon é roubo, né, cara? Qualquer coisa com bacon fica bom. Tem uma camisa que eu vi de um site que eu curto, que é escrito assim: bacon, ou você gosta ou você está errado. É isso, cara, é isso. Mas o que eu dizia é o seguinte: o nego ficava, né? Abatia o porco, pegava lá as coisas e pegava o pâncreas para produção de insulina. Produzindo em bactérias isso fica muito mais fácil. Repara, você está falando de insulina humana produzida em bactéria. Isso é uma questão que passa pela citologia, passa por metodologia científica e bate direto em biotecnologia. Citologia, metodologia científica e biotecnologia. A questão é que para resolver essa pergunta, para resolver a questão número 8, que foi a questão lá de 2009, assim que o Enem mudou a sua cara, a gente não vai usar um conceito direto de organismo geneticamente modificado. E tem que ter calma, tem que ter paciência. Eu sei que o Enem ele tem muitas questões para pouco tempo, mas tem uma vantagem. No dia que você vai fazer a prova de biologia, você não tem matemática, não tem português e não tem redação. O segundo dia normalmente é o mais tenso com relação a tempo. No primeiro dia ele é espremido, mas dá. Então, por mais que você vá avançar, que você vai controlar o seu tempo para não estourar, para não ficar desesperado no final sem marcar cartão de resposta, por mais que você vai fazer tudo isso, respira. Lê uma questão, não seja induzido por ela, porque senão isso vai te levar ao erro. Ele está falando de um organismo geneticamente modificado. Vamos lembrar, o que é um organismo geneticamente modificado? Um OGM. Um organismo geneticamente modificado, ele teve o seu genoma modificado, é meio óbvio. Alguma alteraçãozinha eu fiz ali, para ele produzir mais de uma determinada proteína, menos de uma determinada proteína, parar de produzir uma determinada proteína. Ou, nesse caso, o que eu fiz foi pegar um gene de outra espécie, insulina humana, e inserir no genoma bacteriano. Ele não é só um organismo geneticamente modificado, como ele, por ter um gene de outra espécie, ele vai ser classificado como um organismo transgênico. Nem todo OGM é um transgênico, mas todo transgênico é um OGM. Todo transgênico é um organismo geneticamente modificado. Só que ele tem que ser um organismo geneticamente modificado com um gene de outra espécie, que é o caso da bactéria.
A pergunta não é como que você faz um organismo geneticamente modificado, nem como você faz um transgênico. Essa pergunta sobre produção de transgênicos, ela caiu no Enem do ano passado. Então repara como esse assunto ele é cobrado com uma certa reincidência. Mas não é isso que ele vai querer saber. A produção de insulina pela técnica de DNA recombinante, o que é um DNA recombinante? É juntar o DNA humano com o DNA bacteriano. Eu fiz uma recombinação. Ela tem como consequência, letra A, o aperfeiçoamento do processo de extração de insulina a partir do pâncreas suíno. Pô, eu começo a produzir insulina em bactéria e isso vai estimular e aperfeiçoar a produção de insulina no porco? Não faz o menor sentido. Letra B, a seleção de micro-organismo resistente a antibiótico. Nesse momento, você que não é aluno do ProEnem, os seus amigos que não estão assistindo essa aula, quando eles leem resistência a antibiótico, eles têm quase que um orgasmo. Eles têm quase que um negócio do infarto, porque ele tá doido. Ele fala assim, vai cair uma questão de resistência a antibiótico, vai cair, ele tá doido. Apareceu, ele assinala. A questão tá falando sobre produção de energia hidrelétrica. Aí aparece lá na alternativa, resistência a antibiótico. Ele, opa, é isso! Bactéria resistente, surgimento de bactérias em evolução, Darwin, na cocaína louca. Não! Se acalma, respira. Organismo geneticamente modificado não tem nada a ver com resistência a antibiótico nessa questão. Primeiro que a gente não está falando de antibiótico. O gene que eu coloquei dentro da bactéria é um gene de produção de hormônio. Você produz insulina. Isso te deixa resistente ao antibiótico? Não, o que te deixa resistente ao antibiótico é o fato de você não ser uma bactéria. Então o fato de botar insulina na E. coli, na Escherichia coli, não vai alterar isso. Esquece a letra B. Respira. Eu sei que você está com tesão ali, com a caneta ali marcando assim, ó, rabiscando a tela do computador, mas se acalma. Letra C. O progresso na técnica da síntese química de hormônios. Essa é uma outra alternativa que é para te deixar com uma tara de marcar. Mas fica atento na palavra química. Síntese química seria uma síntese que eu faço em um reator. É uma síntese que eu faço num grande tanque. Uma síntese bacteriana é uma síntese biológica, não é uma síntese química. Então a letra C também não serve. Letra D. Um impacto favorável na saúde de indivíduos diabéticos. Eu produzo insulina com 1/3 do tempo do que eu produziria a partir de pâncreas bovino. Se a produção é mais rápida, em maior escala, o preço desse medicamento, desse hormônio, ele tende a cair. Eu tendo a aumentar a disponibilidade de hormônio para o indivíduo que é diabético e precisa fazer um tratamento com insulina. A qualidade do indivíduo diabético vai ser afetada positivamente? É claro que sim. Então a letra D fica um gabaritinho. A letra E era mais uma questão para tu ficar animadinho, para tu ficar excitado. Porque ela falava da criação de animais transgênicos. Transgênico é um organismo que recebeu um trecho de DNA de outra espécie. Não foi o porco que recebeu o DNA de outra espécie. A bactéria que recebeu o DNA humano. Então você lê a palavra transgênico e fica tarado. Não faça isso. Não vá por esse caminho. Quem é transgênico é a bactéria, não é um animal. Só para lembrar, você que talvez tenha essa dúvida ainda, bactéria não é animal. Bactéria é o quê? Bactéria, no caso, é bactéria. E animal é animal mesmo, tá? Então não dá pra fazer essa confusão. Vamos pro número 9. Muito esclarecedor. Muito esclarecedor essa, né? Essa foi boa. Essa eu me senti orgulhoso. Arthur, aproveitar que você tá aí fazendo seu lanchinho, me faz uma gentileza. Pega a minha garrafa d'água que tá aqui em cima dessa banquetinha. Mas no estúdio 35 ou no estúdio No estúdio nesse aqui mesmo. Que eu já não sei o número. Muito obrigado. Já não sei qual é o número disso aqui, Tom? O 42. Pô, tu queria ir lá no 35 pegar a garrafa d'água? Você queria pegar 3 elevadores para pegar a garrafa d'água? Ô, caraca! Questão número 9. Medidas de saneamento básico são fundamentais. Vê se que o cara fez física, né? O cara parou de usar o cérebro lá na faculdade, queimou todos os neurônios. E nem foi a maconha. Se ele fosse biólogo, se ele fosse a galera de humanas, você podia falar assim, não, maconheiro. Mas não é. Física é porque o cara pensou demais para fazer a faculdade. Em todos os 25 períodos de faculdade que o Arthur fez. Medidas de saneamento básico são fundamentais do processo de promoção de saúde e qualidade de vida da população. Muitas vezes, a falta de saneamento está relacionada com o aparecimento de várias doenças. Doença, saneamento básico. Tá com toda a cara de doença infecto-contagiosa. É mais um daqueles tópicos que apareceram pra gente, é microbiologia.
a gente vai mexer com vírus, ou vai mexer com bactéria, ou a gente vai mexer com fungo. Poderia até, quem sabe, falar de um verme. Não seria microbiologia, mas seria doença também. Tá? Então fica esperto, é um tema importante. O nosso país ele é um país tropical com muitas doenças negligenciadas. Doença que não tem grana, não recebe investimento para pesquisa porque fora do país simplesmente não tem essa doença. Você acha que o nego vai estudar malária no Canadá? Não tem nem mosquito no Canadá, cara. Você vai estudar malária lá? Não. Então é uma doença que quem tem que estudar é a gente. Aí a gente tem muita doença, faz sentido que o Exame Nacional de Ensino Médio brasileiro cobre esse tipo de conteúdo. Fala, Rominho. Pode interromper? Por gentileza. Vamos lá. Deixa eu ficar aqui perto para falar do microfonice. Chega um pouquinho mais perto, coisa do microfone. Exatamente. Primeiro quero comentar que eu me emocionei lá dentro do seu comentário. Gente, o que é bactéria? Bactéria é bactéria. Profundo, né? E o animal, no caso, é animal. Profundo, né? Gente, olha, vai fazer isso, eu fazia. Eu não sei. Até eu em português. Tu fica mais animado. É viado. Tu fica... É isso. Homem é homem. E cachorro é cachorro. E macaco é macaco. Juliana... Você fica mais animado quando... Saudanha. Deixa eu falar. Espanholito não tá aí, né? Espanholito tá aí, você fica quietinho, né? Espanholito tá aí, eu tenho que ficar no sapato, porque eu tomo tiro. Ele é desse. né? Militar, brabo dessa. Gente, eu tô aqui, desculpa, mas é uma coisa importante. A nossa Juliana? telespectadora, a nossa aluna... Web espectadora, assim que fala pela internet. Web espectadora. Ela nos mandou uma mensagem dizendo que está com A no primeiro exame de qualificação. Segundo exame de qualificação. É o segundo de qualificação? Segundo de qualificação. Ou é a segunda vez do primeiro exame de qualificação? Não, primeira fase, maluco. Primeira segundo fase, exame né? de qualificação. Segundo exame da primeira fase. Gente, vocês... Difícil. Passou É porque ele tá começando a trabalhar com vestibular agora. Novo na área. Lindo. Com A, olha aí, tirou A. Tirou A. Entendeu? Exatamente. Então, para você ver que esse negócio de bactéria, animal... Parece que é bobo, mas não é, dá certo isso. isso. Lugar. Bactéria não é animal, animal não é bactéria. Então, meu amor, a gente está muito feliz. Parabéns, aqui Juliana. Essa conquista aqui é nossa. Primeiro que a UERJ, eu sou suspeito para falar, escolheu bem. Diga aí... A equipe tá toda, Robertice tá aqui chorando, atrás da, né? Não é suor que tá escorrendo. Tá chorando atrás da suor, é suor. Tá uma Dindo. coisa que Meu Dindo. Eu ia comentar essa parada na outra hora, eu esqueci. Ah, é? Quando você manda mensagem no WhatsApp, o meu WhatsApp te confunde com o Roberto. Aparece Roberto. É eu mesmo? acho que é similaridade. É sério, se tu manda uma... mensagem, aparece o É Roberto. uma coisa espiritual. É uma coisa espiritual. Exatamente. Isso é uma coisa que é mais profunda entre vocês dois. O diretor já tá olhando Vai ali, lá. ele é o perfeccionista, ele é terrível. Olha só, linda, um beijo. Parabéns. pra você. Juliana de quê? Você Juliana vai de quê? ser Muito... Vilaresco. Milaresco. Que dinheiro, né? Pra você pagar uma PUC, vai tirar a vaga de pobre, não é, né? Com nome porque tem nome desse? Tom Gadioli. Tá nome de italiano. Milaresco é italiano também, né, cara? Tom. Deve ser, né? Pode ser. Teus parentes lá. Não é um Gadioli, não. Teus parentes lá, mafiosos. Nem pode falar essa parada não, maluco. Vai que o pai dele é mafioso mesmo, né? Beijo, Juliana. Parabéns. O UERJ é nós. O UERJ fala que é nós. Onde eu estava? Vamos voltar então. Medidas de saneamento básico são fundamentais no processo de promoção de saúde e qualidade de vida da população. Muitas vezes, a falta de saneamento está relacionada com o aparecimento de várias doenças. Nesse contexto, um paciente da entrada em um pronto atendimento, relatando que há 30 dias teve contato com águas de enchente. Vamos juntar as informações. Conforme você vai lendo a questão, isso é importante pra caramba. Vamos limando alguns conteúdos. Tipo, será que saneamento básico, enchente, você está falando de botânica? Não, é provável que não. Será que isso vai falar de transcrição do DNA, RNA? Provável que não. Então vamos tentar direcionar o conteúdo na nossa cabeça. Isso é importante para eliminar respostas erradas, como a gente fez ainda agora com aquela questão que falava sobre animais transgênicos, sobre resistência a antibiótico, que não tinha nada a ver. Parecia, mas não tinha nada a ver. Então, nesse contexto, um paciente dá entrada em um pronto atendimento relatando que há 30 dias teve contato com águas de enchente. Ele informa que nessa localidade não há rede de esgoto e drenagem de águas pluviais e que a coleta de lixo é inadequada. Ele apresenta os seguintes sintomas: febre, dor de cabeça e dores musculares. Galera, febre, dor de cabeça e dores musculares são sintomas muito comuns para muitas doenças. Por exemplo, dengue pode causar esse tipo de sintomas. A dor normalmente não é muscular, é uma dor mais nas articulações, mas poderia ser confundido. Então, febre é sintoma de infecção. Dor de cabeça é um sintoma comum para a maioria das infecções. É difícil, pelos sintomas, só você fechar o quadro. O que, na verdade, ajuda a gente a detectar a doença é o fato dela ter entrado em contato com
águas de enchentes. Ele fala que não tem drenagem de água, que não tem coleta de lixo. Falta de coleta de lixo atrai rato, atrai barata. E rato é um transmissor de que tipo de doença? Leptospirose. Então a leptospirose vem, a bactériazinha, né, uma bactéria do gênero Leptospira, essa é até fácil de lembrar, porque é parecida com o nome da doença, ela vem carregada no ratinho, ela pode sobreviver anos no ratinho sem causar qualquer problema a ele, ela fica instalada nos rins do rato, ela pode contaminar outros mamíferos também, então seu cachorro pode ser contaminado pela leptospirose, seu gato, porcos podem ser contaminados pela leptospirose, boi pode ser contaminado pela leptospirose, a bactéria vai se alojar nos rins. Ela se aloja nos rins e quando esse animal urina, ele libera as bactérias junto pela sua urina. Liberando na urina, quando você tem enchente, isso alaga e mesmo que dentro da sua casa não tenha lixo, não tenha rato passando, não tenha urina de rato, a água entra na tua casa e traz a bactériazinha junto com ela. Você fala assim, pô, não, mas eu me preveni. Eu não entrei em contato, melhor dizendo, com água da chuva, com água da chuva não, né, mas com água da enchente. Não encostei. Tem um problema, a bactéria fora do rato, ela sobrevive até 6 meses. Então, de repente, rolou aquela enchente, tu não estava nem em casa, estava na casa de um parente, de um amigo qualquer, não passou por aquela enchente sem maiores problemas, só que a bactéria está lá viva no teu quintal, está viva dentro da tua casa. E aí você fez uma limpeza superficial, ou você depois foi jogar bola na rua descalço, e aí você entrou, mesmo com a pele intacta, você entrou em contato com aquela bactéria. E aí a bactéria vai se alojar no seu sistema nervoso, pode se alojar nas suas meninges, pode causar dor muscular, dor de cabeça. Isso num caso mais complexo, cara, isso pode levar a meningite, isso pode levar a falência renal, isso pode levar a falência hepática, isso pode levar à morte. Relacionando os sintomas apresentados com as condições sanitárias da localidade, e mais uma vez, os sintomas, eles só servem para a gente fechar o quadro, mas o básico, o que está te induzindo a doença, são as condições sanitárias, condições de saneamento básico. Falta de coleta de lixo, conexão ou contato, conexão não é uma boa palavra, contato com a guarda-chuva. Relacionando os sintomas apresentados com as condições sanitárias da localidade, há indicações de que o paciente apresenta um caso de, e aí vem as opções, você fecha na leptospirose. Difteria, botulismo, difteria, alimentação, botulismo, alimentação, tuberculose, respiração, meningite, contato também através do ar. Então, quando você fecha o quadro de doenças, a única que pode estar relacionada a essa condição ambiental é a leptospirose, é a letra D. Show de bola? Tom, como é que a gente está aí? Tem algum recado, um abraço, um pedido de carinho, alguma coisa pra gente? Tem bastante gente aqui falando que a aula tá show, aula top, obrigado, agradecendo, gente. Pedindo beijos. Manda um beijo pra Amanda, cantora, nossa aluna que tá sempre aí. Amanda? Cantora. Pô, Amanda cantora. Caramba. Mas sabe de onde que ela é? Pra mandar aquele salve? Ela é de São Paulo. Pô, Amanda, um beijão, parabéns, Litoral cantora. de São Paulo. E tem uma... Do litoral de São Paulo, tu falou? Isso. Amanda, beijão, parabéns aí pelo talento. E tem uma galera também pedindo as camisas, elogiando bastante as nossas Ah, camisas. essas camisas são bacanas. E a gente vai pensar num jeito de disponibilizar de alguma maneira pra galera aí. Vamos ver, a gente tá estudando aí. Chorem com o Roberto. A hashtag famosa que se popularizou aqui é Libera Roberto. Manda um Libera Roberto aí que ele cede. E tem algumas perguntinhas aqui que fogem um pouco do que você tá falando, que eu gostaria de fazer no final. Então demorou. Então depois a gente 5 fecha. minutinhos respondendo ali. Então demorou que daqui a pouco tem Arthur entrando com a resposta. Ô, droga! Já tinha passado a questão, você não viu o gabarito, você não viu, não se deixe levar por isso. Daqui a pouco tem o professor Arthur entrando aqui só no toque sai, só no método, Arthur, não sei se tu chegou a ver a postagem, método desenvolvido aqui pelos nossos cientistas pedagogos, método de ensino toque sai. É assim. Método de ensino É a toque quarta sai. lei de Newton. Quarta lei de Newton. A última. Então vamos lá, a última questão que você tá falando? Eu sou bem discreto, né? O Tom chegou aqui no silêncio, pá. É pra pular pra última, é isso? Não, essa é a última questão, você escolhe. Você escolhe. Ah, tá. Antes de responder a pergunta da galera, do povo. É a última questão que dá tempo de resolver isso? Agora foi. Então, peraí, o Arthur foi lá, né? Esse paquiderme. Agora ele resolve lá no Estúdio 35. Deixa eu ver aqui. Não, deixa ele lá. Deixa lá, quando ele voltar eu chamo ele aqui. Deixa eu ver se essa aqui é boa. Eu vou avançar então, peraí, deixa eu botar lá uma questão lá na frente. Tchutchu, como diria o Vilg, né? Tchutchu.
botânica, eu vou passar aqui, papá. Essa daqui é uma boa questão pra gente fechar. Galera, por gentileza, tomem cuidado com esse tema. Esse tema aparece o tempo inteiro em provas do Enem. Vai ter uma questão falando sobre isso de uma forma ou de outra. Se liga. As pessoas estavam morrendo de varíola humana no final do século XVIII. Isso é sempre um problema. Quando você bate de frente com esse número com letras, esse número romano, você fica ali meio na dúvida. Em 1796, o médico Edward Jenner inoculou em um menino de 8 anos o pus extraído de feridas de vacas contaminadas com vírus da varíola bovina, que causa uma doença branda em humanos. Qual é o nome disso? Ética. O nome disso é ética médica. Fala, cara. Fica esperto aí também, gente. Vou fazer essa. Na próxima, tu entra aqui no Toque Sai. Rapidinho então, já volto. Então vai lá. Contaminado com vírus da doença em humanos. O garoto contraiu uma infecção benigna e 10 dias depois estava recuperado. O cara foi lá, pegou o pus da varíola, esfregou no moleque, o moleque ficou ali, caraca, vou morrer, 10 dias ele estava bom já. Meses depois, Jenner inoculou no mesmo menino o pus varioloso humano. Ele primeiro fez um pus da vaca, da varíola bovina, e agora ele fez com a varíola humana. Voltou, que causava muitas mortes. O menino não adoeceu. Então olha que bizarro. O Jenner foi lá, pegou a varíola bovina, esfregou no moleque, ele deu aquela adoecida ali de leve, mas ele não é uma vaca, recuperou. Aí ele foi, esperou o moleque se recuperar, meses depois ele pegou a varíola humana e esfregou no moleque. O moleque ficou de boa ali, tipo, oi, e aí? Mais uma segunda-feira na minha vida, normal, tô aqui de boa. Pronto pro Barra Music. Considerando o resultado do experimento, qual a contribuição desse médico para a saúde humana? Galera, essa história é a história da criação da vacina. Vacina vem de... essa vacina vem de vaca. Olha que bizarro isso. Então, vacina vem de vaca porque o primeiro experimento que ele fez, que levou à descoberta desse tipo de imunização, foi justamente a partir de varíola bovina. Vacina, vaca. Quando a gente pensa em vacina, tem que ficar clara na nossa cabeça a diferença entre os tipos de imunização. A gente tem 2 tipos. Ou a imunização ela é ativa, ou a gente fala em uma imunização passiva. É racional também. Imunização racional. É do Tim Maia. Pô, nem peguei essa. Então depois você me explica. Tá. Imunização passiva e ativa. A imunização ativa é toda vez que eu vou induzir o seu corpo a produzir os próprios anticorpos. Na imunização passiva, eu te dou um anticorpo pronto. O anticorpo ele é uma proteínazinha de defesa do teu corpo. Ele vai combater antígenos. Anticorpo encaixa com antígeno. O anticorpo é a proteína de defesa, o antígeno é a coisa estranha a ser combatida. Então, toda vez que eu penso em imunização passiva, como o caso do soro, como o aleitamento materno, eu estou jogando o anticorpo pronto, de bandeja no teu colo. Você não vai ter trabalho de produzir as células de defesa especializadas. Tem uma vantagem, a sua resposta é muito rápida. Uma desvantagem, se você volta a entrar em contato com aquele agente infeccioso, você vai se ferrar, porque você não tem qualquer tipo de proteção. No caso da imunização ativa, que é o caso da vacinação, que o Jenner desenvolveu, eu vou estimular o seu corpo, nesse caso aqui com a varíola bovina, a criar anticorpos e células especializadas contra aquele tipo de antígeno. Se você volta a entrar em contato, como esse menino voltou a entrar em contato meses depois com o mesmo agente infeccioso ou com um agente infeccioso muito parecido, você consegue produzir aqueles anticorpos de forma muito mais rápida, é o que a gente chama de resposta secundária. Então, o que a vacinação faz? Ela, de forma branda, te coloca, esfrega na tua cara um antígeno e fala, vai danado, fica doente aí. Só que tu não fica, porque o antígeno está atenuado. Numa segunda resposta, num segundo contato, você vai se proteger de forma muito mais rápida e não vai morrer. Então, imunização passiva. Eu te dou os anticorpos prontos, você não cria resposta imunológica. Numa imunização ativa, eu te estimulo a produzir células de defesa, você produz os anticorpos e você cria resposta de memória. Considerando o resultado do experimento, qual a contribuição desse médico para a saúde humana? Letra A, a prevenção de diversas doenças infecto-contagiosas em todo o mundo. Prevenção. Olho nessa palavra. Eu estou antecipando uma possível contaminação. Estou impedindo que ela venha a acontecer. A compreensão de que vírus podem se multiplicar em matéria orgânica. Vírus podem se multiplicar em matéria orgânica. Isso é verdade? É. Mas o experimento dele mostra isso? Não. C. O tratamento para muitas enfermidades que acometem milhões de pessoas. Você fala assim, pô, resolvi aqui o problema da varíola, então estou tratando. Olha a diferença entre tratar e prevenir.
Prevenir, eu antecipo o processo. Tratar, eu espero você ficar doente e vou tentar solucionar. Vacinação é uma prevenção. Você não toma vacina depois que você está doente. Você não toma vacina depois que você entrou em contato com um problema. Se você vai entrar em contato com alguma coisa e depois vai tentar ser tratado, isso no mínimo, é um soro, tá? A vacina não pode ser. Letra D, o estabelecimento da ética na utilização de crianças em modelos experimentais. O moleque pegou uma criança de 8 anos, esfregou varíola, pus de vaca nele, então acho que ética não é, né? Não se estabeleceu nenhum modelo de ética com crianças. E letra E, a explicação de que alguns vírus de animais podem ser transmitidos para humanos. Não, um humano é um animal, esse tipo de compreensão já existia, isso não ficou provado pelo experimento. Então um gabarito aqui pra gente tem que ser a letra A, prevenção. Prevenção aqui é a palavra-chave. Demorou? Tom, o que a gente faz? A gente chama o Arthur, resolve as questões, depois manda pergunta, depois chama o Arthur, melhor, né? Questões são mais de Uma só com o Arthur. Porque eu não vou ficar aqui também dando bola pra qualquer um aqui também nessa aula aqui, não. Então eu vou perguntar aqui. Então vai lá, manda aí. O Arthur já tá ali aquecendo, alongando. A Jéssica Cavalcante, Justo. ela pergunta, professor, você pode comentar os nomes das moléculas do efeito estufa e os hormônios femininos? Eu não consegui acompanhar. Tá, então vamos lá. Gases presentes na camada de gases de estufa, né? Relacionados ao efeito estufa. Metano, que é o CH4, gás carbônico, que é o CO2, e vapor d'água. Beleza? São esses três. Vapor d'água a gente não se preocupa muito, mas metano e gás carbônico são os gases que a gente tenta controlar, reduzir a emissão. Hormônios femininos, produzidos na hipófise, o FSH, que é o folículo estimulante, o LH, que é o hormônio luteinizante, produzidos nos ovários, em resposta aos hormônios hipofisários, o estrogênio e a progesterona, beleza? Então, esses 4 hormônios e esses 3 gases. Vamos lá, Tom. A Agatha pergunta, o que é biomassa? Qual sua principal característica? É renovável? Tá, vamos lá. Agatha, biomassa é a mesma coisa que massa seca. Biomassa é renovável porque ela é produzida por organismos vivos. Então você pensa, por exemplo, em energia produzida a partir de biomassa. Por exemplo, você pegar uma termoelétrica, você gerar combustão queimada. Mete fogo em madeira, por exemplo, para gerar energia, para gerar aquecimento. Se você pega madeira para gerar aquecimento, por exemplo, e você planta aquela árvore de novo, todo o carbono que foi liberado para a atmosfera, como gás carbônico pela combustão, ele vai ser retornado, ele vai ser fixado, ele vai ser retirado da atmosfera novamente quando aquela plantinha estiver crescendo e fazendo fotossíntese. Então você renova sim biomassa, basta plantar, tá? Então biomassa é toda a matéria orgânica que um organismo ele consegue produzir. Eu como, estou aumentando de peso, então estou aumentando a minha biomassa. Como a água não sou eu que produzo, eu aumento o meu peso sim com água, mas não fui eu que produzi, eu só ingeri, eu tiro isso da conta final. É toda a matéria orgânica que eu produzi. E normalmente a gente faz esse cálculo para vegetais, tá? Para vegetação. Vai, Guilherme Passos pergunta, professor, a usina hidrelétrica libera metano? Pode liberar metano, Guilherme, em processo de decomposição, tá? Não é decorrente da produção energética, é decorrente da instalação da usina. Então, no processo de instalação, quando você tem desmatamento, quando você alaga os leitos dos rios, né? Promove a formação daquelas barreiras, a decomposição, normalmente o que o nego faz é o seguinte, desmata, derruba e fica por lá mesmo. Os organismos que estão por lá vão morrendo. A decomposição desses organismos pode acabar liberando metano, como aquela que a gente falou dos aterros sanitários, que acho que foi a primeira questão que a gente resolveu. Então pode acontecer, mas não costuma ser o problema. Mas é um ponto a ficar de olho numa questão que fale sobre isso sim. É possível sim. Tom. Suzane Chagas. Questão 9. O que é botulismo mesmo? Como funciona? Vamos lá, botulismo ele é causado por uma bactériazinha chamada Clostridium botulinum. Essa bactéria, o problema na verdade não é entrar em contato com a bactéria, é entrar em contato com a toxina que ela produz, que é a toxina botulínica. Quando o nego faz a aplicação, por exemplo, de botox para ficar com a cara esticada, é justamente a aplicação de toxina botulínica, só que em quantidade pequena. Quando você come um alimento, você pega, por exemplo, aquela latinha de sardinha, se você for chique, uma lata de atum. É ostentação. Aí você pega a lata tá estufada, isso é um sinal de contaminação. Porque a lata não vai estufar sozinha. Alguma coisa fez com que ela ficasse estufada. O que faz com que ela fique estufada? Fermentação acontecendo ali dentro. Então rolou contaminação desse alimento,
a bactéria ficou presa num ambiente anaeróbico, uma bactéria como o Clostridium botulino faz fermentação, estufa a lata. Além de estufar a lata, que é um sinal da contaminação, ela libera toxina naquele alimento. Quando você vai comer, essa toxina ela vai ser ingerida, vai lá no seu intestino delgado e vai ser absorvida. Aí ela começa a te dar pancada. O problema do Botox, ou da toxina botulínica de uma forma geral, é que ele bloqueia a sinapse, a comunicação do sistema nervoso com o sistema muscular. Então tu não contrai mais a musculatura. É simples de pensar. Por que a mulher ela aplica? Mulher, eu tô sendo machista absurdo, né? Mas por que uma pessoa aplica Botox? Ela aplica Botox porque ela não quer ficar com marcas de expressão. Mulher. Se você sorrir, você faz as marquinhas. Como é que eu fico sem sorrir? Ué, bloqueia a contração muscular do rosto. Então, quando a pessoa aplica Botox, é isso. Ela tá aplicando a toxina botulínica para bloquear a contração muscular do rosto. E aí você vai lá, né? E aí, fulana, parabéns, tirou a carteira de motorista. Ela fala assim, obrigado. Fulana, notícia triste, tua tia foi atropelada. Puxa, que triste. Sempre a mesma expressão, porque não tem contração muscular. O problema do botulismo é que isso vai acontecer de forma generalizada. Isso pode causar, inclusive, parada respiratória, porque a contração do diafragma é uma contração muscular, tá? E para fechar aqui, a Stephanie Pazinato, ela pergunta, professor, relembre-me as causas da meningite, difteria e tuberculose, por favor. Então vamos lá, rápido. Meningite, todas elas são contaminações bacterianas, tá? Meningite meningocócica, contaminação bacteriana, normalmente transmissão por gotículas de saliva, né? Contaminação pelo ar. Isso invade seu sistema respiratório, só que ela não se instala no sistema respiratório. Ela se instala nas meninges, que são aquelas membranas que revestem o seu sistema nervoso. O principal sintoma, além de febre, dor pelo corpo e tudo mais, é aquela dificuldade que você tem por causa da inflamação dos meninges em encostar o queixo no pescoço. Em uma situação muito grave, pode levar à morte. Botulismo, eu acabei de falar. Difteria bacteriana gera problemas de diarreia. Caraca, tem um nome bonito para isso, mas vai diarreia mesmo. Porque é uma infecção alimentar, tá? A bactéria, ela... Oi? Não, a constipação é o contrário, é quando trava. Ah, tá. Quando não sai nada. Eu esqueci o nome, mas diarreia, vai o nome popular mesmo. Caganeira. Bom, e aí essa bactéria ela se instala no seu sistema digestório, a produção de toxina ela aumenta a motilidade gástrica e intestinal, ou seja, seu intestino se mexe mais rápido e aí você absorve menos água no intestino grosso, vai cagar mole, usando as palavras delicadas do Tom. Foram essas? Acho que foi meningite, botulismo e difteria. Acho que foi isso. Acho que foram essas. Fala, Arthur, tudo bem? Beleza? Beleza? Vamos passar então para a questão, para a gente fechar e aí tu já segue no toque sai? Não é esse não? Não é essa também não? Também não é essa não? Tá aqui. Oh, é essa daí. Bom, tu lê? Já que você chegou aí. Vai lá que eu tô sem microfone. Ah, verdade. Esqueci disso. Então vamos lá. Alguns sistemas de segurança incluem detectores de movimento. Nesses sensores, existe uma substância que se polariza na presença de radiação eletromagnética de certa região de frequência, gerando uma tensão que pode ser amplificada e empregada para efeito de controle. Quando uma pessoa se aproxima do sistema, a radiação emitida por seu corpo é detectada por esse tipo de sensor. Você que é aquele aluno que gosta de falar que é de humanas, você que é aquele aluno que gosta de falar que é de biomédica, tu se perdeu no polarizar, tu se perdeu na frequência, tu se perdeu na radiação, tu se perdeu. É uma questão de física, tipicamente. Então, dá para fazer esse toque sai para entender, na verdade, apesar de ser uma questão, me parece pelo menos fácil, acho que os alunos não têm problema para resolver, a questão é entender o que está por trás dela, na verdade. Então, vamos lá. Explica, vamos fazer o Toque sai do toque sai do microfone. Tá bom, ok. Vai lá. Toque sai do microfone, O que é esse... Como é que esse sistema ali funciona? Ele detecta a radiação... Tá bacana isso, né? Detecta a radiação e tudo mais. Pode deixar? Agora que eu tirei? Não, pega, deixa aqui, né? Vai assim mesmo. Tá, então olha só. Atenção. Gente, vamos lá. O cara faz faculdade de cinema, ele acha que não entende disso aqui. Isso aqui é área, porra. Isso aqui a gente tá por Porque dentro, né? tudo sai, Então, cara. olha só, rapaziada. Anos de experiência aqui. O que acontece? A radiação eletromagnética... Bom, a gente sabe que as ondas eletromagnéticas, elas provêm de uma variação do campo magnético com o campo elétrico. Gostou dessa? Não, tá. Comecei bem. Eu tô acreditando. Um campo elétrico variando gera um campo magnético, que variando gera um campo elétrico, que variando gera um campo magnético. Eu lembro dessas paradas. E essa aula, variação se propaga como uma onda. Show. Certo? As ondas eletromagnéticas, elas se diferem pela frequência. O homem humano, deu nomes diferentes. Isso. Deu nomes diferentes para as ondas eletromagnéticas. Então você tem lá as ondas de rádio, micro-ondas, o infravermelho.
a luz visível, ultravioleta, raio-x, raio gama, tudo são ondas eletromagnéticas que vão se diferenciar apenas pela frequência. Na ordem que eu falei, a gente tem um aumento de frequência. Beleza. Então, o infravermelho é uma radiação que está abaixo do vermelho, exatamente, uma frequência menor do que a do vermelho, né? E é uma radiação que a gente não enxerga. A partir do vermelho, a gente já começa a enxergar essa onda eletromagnética. E aí a gente entra na faixa do visível, que vai do vermelho até o violeta. 380, 780 nanometros. Isso. E a partir do violeta, você tem o ultravioleta, que a gente já não enxerga mais. Beleza, de novo. que é o que está relacionado, por exemplo, câncer de pele, Sim, buraco na melanina, camada de produção ozônio. de melanina e tal. Produção de melanina. O infravermelho, ele quando entra em contato com as moléculas de água, ele provoca o que a gente chama de ressonância. Então ele transmite energia sob a forma de agitação. Micro-ondas também faz esse mesmo. O micro-ondas faz muito mais. Por isso que a gente usa essa parada para aquecer alimentos. Para aquecer alimentos, em 1 minuto tu aquece. Show. O infravermelho, que vem a seguir do micro-ondas... Esse animal tu ficar disparando controle remoto na comida para aquecer, né? não ficar tem- animal. Então, o infravermelho, ele entra em ressonância, mas não tanto quanto o micro-ondas. Então, ele provoca uma agitação molecular, e a agitação molecular está ligada à temperatura. Justo. Ou seja, o infravermelho é o calor. Quando você está exposto ao sol, você está ganhando infravermelho e isso que te dá a sensação de calor. É aquele esqueminha, por exemplo, de tu ir à praia, não passar protetor, porque você acha, não, tá meio nublado, e aí tu volta vermelho, pegando fogo, ardendo pra caceta. Sim. Né? Radiação infravermelha não parou, porque tem Não nuvenzinha parou. no céu. Exatamente. E aí, cara, olha que bacana. Esse infravermelho, como ele é o calor, vamos dizer assim, né? O calor sob a forma de onda eletromagnética, ele é emitido por qualquer corpo que esteja acima do zero absoluto. Pô, ou seja, Todos. Todo mundo emite infravermelho, né? Nós que estamos a 36,5, 37, se a gente não estiver doente. Não tá doente não, tá Não, tô vendo? de boa. Então, 36,5, 37, a gente está emitindo mais infravermelho do que essa lousa, que está numa temperatura que é a temperatura do estúdio, a temperatura ambiente, 20 graus, 19, sei lá. Certo? Sim. Então nós estamos emitindo mais infravermelho. A parada que eu acho maneira de entender isso é você pensar, por exemplo, como é que o teu corpo consegue produzir calor e produzir, por consequência, radiação infravermelha para ser detectada num sensor desse. Legal. Se tu parar pra pensar, produção de calor é produção de energia. A produção de energia, a gente já discutiu aqui em aula de biologia N vezes, ela acontece majoritariamente dentro das mitocôndrias. O que a gente normalmente faz é pegar a energia que está presa nas ligações químicas do nosso alimento, né? Então você come alguma coisa, rompe aquelas ligações químicas e a energia que escapa você prende no tal do ATP, que é o que você vai usar para fazer movimentação, transporte ativo, produção de tudo. Só que a gente não tem, como qualquer processo, a gente não tem 100% de rendimento. Claro. E, por exemplo, você pensa normalmente aqueles caras assim, aquele filho da puta que é magro de ruim, sabe? Aquele maluco que come cheeseburger, que se prostitui pra comer cheeseburger direto, Continua magro. mas continua magro. Por quê? A eficiência de conversão desse cara é baixa, isso é regulado hormonalmente. E a eficiência de conversão é baixa. Ou seja, daquela comida que ele ingeriu toda, pouco ele tá guardando de energia, ele tá perdendo muita coisa sobre a forma de calor. E esse calor vai ser percebido como? Através da radiação infravermelha. Show de bola. Sacou? Então a questão... Então, quando uma pessoa se aproxima do sistema, a radiação emitida para o seu corpo é detectada por esse tipo de sensor. A radiação captada por esse detector encontra-se na região de frequência no infravermelho, letra C. É a Show? radiação que o ser humano está emitindo. Perfeito. Tom brigando com a gente. Arthur, brigadão. Rapaziada, um beijo, prazer. Arthur vai entrar agora já na sequência. Segue a gente nas redes sociais, manda suas perguntas e a gente tá aí, beleza? Rapaziada, um grande abraço, um beijo, prazer de estar com todos vocês. Galera do ProEnem, a gente se vê semana que vem. Beijo, tchau!